Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, povo de Deus. Queremos trazer mais uma palavra aos nossos corações, mais uma palavra que nós ministramos em nossa igreja e esperamos que essa palavra seja muito edificante para a nossa vida. Eu quero falar hoje sobre o lugar. Nós vamos ler Mateus capítulo 2, versículo 4 e 6, que diz assim, olha: Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam dentre eles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, o povo de Israel. Amém? Amém. Queridos, muitas informações que chegam até nós são informações que muitas vezes são informações contraditórias, são informações falsas, são informações que a gente não verifica a fonte, nós acabamos acreditando naquilo que nos é passado, naquilo que nos é informado. Tem ocorrido no nosso país, e já há algum tempo, isso foi corriqueiro agora, de 2 anos para cá, muitas informações falsas. E hoje eles mudaram o nome para fake news. Fake news, as informações que não são verdadeiras, que são falsas. E muita gente, muitos de nós, muitas vezes acreditamos naquilo que é transmitido pelos meios de comunicação, pelos jornais, pela internet, e por pessoas, também principalmente pessoas sinceras, que transmitem palavras sem saber a veracidade do fato, a veracidade dos acontecimentos. Muitas pessoas não têm conhecimento da história do pastor Josué e muitas vezes acabam falando mal, falando aquilo que não sabe. Muitos de nós conhecemos a história do Josué devido aos congressos, devido a algumas informações que ele passa, que veio da Bahia para cá, deixou a pastora Marilene grávida e veio iniciar o trabalho de evangelização no estado do Pará. E hoje a gente vê o homem de sucesso, um homem que tem aí galgado um sucesso ministerial, um sucesso pessoal também, né, com uma grande igreja, com uma grande estrutura de igreja, de ministério que ele construiu aí desde 1973 até hoje no estado do Pará. Então muita gente fala aquilo que não sabe, fala aquilo que não é verdade. Muitas pessoas não conhecem a história do pastor Lorival e, por não conviver com ele, por não saber também, acaba falando aquilo que não é verdade. Muitas pessoas também não conhecem, não conhecem a história de nenhum pastor, não sabe o que eles passaram, o que eles enfrentaram, o preço que eles pagaram para chegar aonde chegaram. E eu queria contar a história do meu pastor, do pastor Ivanô, né, que um homem que nasceu no interior do Acará, veio cedo para Belém porque, devido a uma estrutura precária de educação, ele foi obrigado a continuar os seus estudos no estado do Pará. Haja visto que
no lugar onde ele nasceu, lá no meio do mato, não tinha essa estrutura, esse primeiro grau, segundo grau, faculdade. E ele é obrigado a se mudar para Belém, atravessar a Baía do Guajará e para continuar os seus estudos. E ele relata muito bem para nós pastores que ele começou a vender saco no Ver o Peso, acordando 5 da manhã, para vender saco, para sustentar sua família, para cuidar da sua família, para ter um subsídio ali, que o pudesse se manter, que pudesse sustentar, e trabalhando ali algum tempo. Depois ele foi contratado para trabalhar em uma sapataria, aonde ele começa como vendedor, depois vai para o estoque e ele chega até a gerente geral. Mas um homem que durante a sua vida não teve uma vida fácil, passou muitas dificuldades, muitas lutas, muitos problemas. E hoje quem vê o pastor Ivanor, o nosso pastor hoje, não sabe o que ele passou lá atrás, a vida que ele teve, a vida que ele enfrentou para chegar hoje um homem de sucesso no seu ministério, na vida pessoal. E a gente sabe, as pessoas ficam sabendo por comentários, e muitas vezes esses comentários nem são verdadeiros, nem são corretos. Muitos deles são mentiras, porque foi passado por alguém, foi passado por pessoa que nem sabe, nem confirmou, nem sabe se realmente aquilo é verdade. Por quê? Porque as pessoas que eram responsáveis de transmitir a verdade, de trazer aquelas informações verdadeiras, aqui nessa época, para Herodes, o rei Herodes, que eram os sacerdotes e os escribas, esses homens que conheciam a palavra de Deus, esses homens que tinham o conhecimento, esses homens que estudavam a Torá, estudavam a lei, conheciam o Talmud, conheciam o Pentateuco, homens instruídos, homens conhecedores. E esses homens, muitas vezes, passavam informações erradas para as pessoas. Passavam as informações erradas. Como é que pode uma pessoa que tem um conhecimento, que tem, que conhece as Escrituras, que se preparou para isso e passa uma informação de forma que gera dúvida na cabeça das pessoas, que gera dúvida na cabeça dos seres humanos. Quando eles são indagados por Herodes na questão do nascimento de Jesus, da precisão do nascimento de Jesus e o lugar aonde Jesus ia nascer, eles, quando são indagados sobre isso, eles parece que eles têm dúvida em relação ao lugar, com relação ao local exato aonde o Messias iria nascer. Tá? Herodes queria uma informação porque as pessoas diziam, as pessoas falavam que viria um rei, que viria um Messias, que iria lutar, iria guerrear,
iria possivelmente tomar o lugar, por ser rei, tomar o lugar de Herodes. Então Herodes ele tem um medo muito grande de perder o seu poder, de perder o seu trono. E com as informações que chegaram até ele, de forma equivocada, de forma errada, Herodes fica apreensivo, porque nenhum líder quer perder o seu trono, nenhum líder quer perder o seu poder, a sua patente, vamos dizer assim. Nenhum um rei quer sair do trono assim de forma aleatória, como na verdade Herodes pensava que iria acontecer. Herodes achava que Jesus, que o Messias chegando, iria tomar o seu reino. Né? Mas na verdade não era nada disso, porque o reino de Deus, o reino do Senhor Jesus, não é desse mundo. Então, as autoridades, os líderes, os mestres, os estudiosos, de forma errada, de forma equivocada, não souberam transmitir essa verdade, essa palavra a Herodes de forma correta, de forma simples e clara. Jesus não queria tomar o reino de Herodes, mas Herodes tem isso na sua mente, Herodes tem isso no seu coração, em perder o seu reino, em perder o seu trono. Ele fica com medo. Então ele trava uma luta dentro dele de pânico, de desespero com a chegada desse novo rei que viria. Então ele indaga os escribas e os sacerdotes com relação ao lugar e o momento exato que essa criança iria nascer. Aí eles vão dizer, olha, em Belém da Judéia. É Belém da Judéia, porque o profeta profetizou que em Belém, mas em Belém gera dúvida dentro deles. Não pode em Belém nascer um profeta, nascer o Messias. Em Belém não pode nascer, em Belém não. Olha, porque assim está escrito. Que em Belém ia nascer. Mas havia dúvida, porque Belém é uma cidade poeirada, uma cidade esquecida, uma cidade que ninguém queria ir. Mas não importa o lugar. Não importa o lugar aonde o Messias vai nascer. Não importa o lugar que você nasceu, não importa o lugar que o pastor Josué nasceu, que o pastor Lorival, que o pastor Ivanor. O importante é quando você nasceu, aquele lugar se tornou conhecido, porque você nasceu lá naquele lugar. Quem faz o lugar é a pessoa que nasce. O lugar só se torna importante porque você nasceu lá. Eu nasci no lugar. Eu nasci no meio do mato. Eu nasci no interior, numa cidade pequena. Um povoado de frente para o mar. Mas não importa o lugar. O importante é que eu nasci lá. Deus escolheu esse lugar para eu nascer. Então aquele lugar se tornou importante porque eu nasci lá. A pessoa mais importante daquele lugar sou eu. O lugar mais importante, o lugar Belém só se tornou importante, conhecido porque Jesus nasceu lá. A igreja só se torna importante porque as pessoas estão lá. As pessoas que estão na igreja hoje é que fazem aquele lugar. São
a igreja só é importante hoje porque as pessoas estão lá. Porque as pessoas que fazem o lugar. Não é o lugar que faz a pessoa. É a pessoa que faz o lugar. Então, Belém da Judéia. Por quê? Porque a profecia de Miqueias 5:2 diz que o Messias ia nascer lá em Belém. Miqueias 5:2 diz que o Messias ia nascer em Belém. E tu, Belém, terra de Judá, olha o que ele diz: não és de modo alguma menor não és de modo a menor entre as principais de Judá, entre as principais cidades de Judá. Judá tinha outras cidades mais importantes do que Belém. Mas Deus escolheu Belém para o Messias nascer. Deus escolheu Belém para o seu filho nascer. Deus quis que em Belém nascesse o seu filho. Amém? É em Belém. Belém é a casa do pão. Belém é a casa, é a padaria, é o forno, é a provisão. Belém é a casa do pão. Belém é onde vai sair o alimento para todas as nações, é em Belém. Porque a Bíblia diz que Jesus é o pão da vida. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra processada, professada pela boca de Deus. Pela palavra. A profecia de Miqueias 5:2 se cumpre em Mateus capítulo 2, com o nascimento de Jesus. Herodes fica perturbado, fica enlouquecido, fica de forma amedrontado com o nascimento de Jesus. E ele indaga para saber, não que ele tinha o desejo de adorar Jesus, não que ele tinha o desejo de conhecer Jesus. Alguns outros reis tiveram o desejo de conhecer Jesus, mas Herodes não. O que Herodes tinha dentro do seu coração era desejo de matar Jesus, de matar a criança. Que essa criança não fosse um empecilho para o seu reino. Ele pensava assim. Então, Herodes também descobre depois que é enganado, em Lucas, né? E resolve então matar as crianças. Olha, o desejo de Herodes era matar Jesus. O desejo de Herodes era acabar com a vida de Jesus. Não era adorar Jesus. Não era servir Jesus. Como fizeram os magos do Oriente, como fizeram os pastores, como fizeram os anjos, como eu faço, como você faz. O nosso papel é adorar, é reverenciar o nosso Rei, o nosso Senhor. Então, as informações muitas vezes foram passadas, foram transmitidas de forma errada para as pessoas. E quando a gente lê João capítulo 7, versículo 42, confirma aquilo que a gente está falando. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos. Ou seja, havia uma grande dúvida, havia uma ideia errada que foi transmitida pelos escribas, pelos sacerdotes, de forma errada para o povo, de forma errada para as pessoas. É por isso que a Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque elas que testificam de mim. A maior briga de Jesus não é com os pecadores, não é com os publicanos. A maior briga, o maior desafio de Jesus são com os líderes religiosos. São com os fariseus, com os saduceus,
com os mestres da lei, com os escribas, porque eles muitas vezes transmitiu a palavra de forma errada e gerava dúvida no meio das pessoas. As pessoas tinham dúvida com relação a Jesus. E o povo também é culpado. Por quê? Porque o povo não estuda. O povo não verifica a palavra de Deus, não confere a palavra de Deus, não tem um conhecimento da palavra de Deus. E muitas vezes são enganados por pessoas que são como um Herodes, malfeitores, matadores, enganadores, mas que lá na frente eles vão pagar o preço pelos erros que eles muitas vezes cometem e levam as pessoas a cometerem esses erros gritantes que acontecem desviando várias pessoas da palavra de Deus. Tá? Não importa o lugar. É Belém. É Belém. O lugar é Belém. O lugar é Belém. Não importa o lugar. O importante é que ele nasceu lá. Não importa se não veio o profeta de lá, mas ele veio. Não importa. Belém se tornou conhecida pelo nascimento do Messias. Se tornou importante. Que nós somos importantes para Deus. Nós somos de grande importância para Deus, porque o nosso nascimento veio para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu postei algo recentemente na minha rede social, e aí o meu irmão me mandou mensagem no grupo da família dizendo que eu estava desviado, que eu estava afastado de Deus, por ter colocado uma mensagem espírita na minha rede social. E eu por não checar a fonte, postei aquela frase. Por não verificar a fonte, coloquei a frase. Uma frase apenas, que dependendo do teu ponto de vista, tu entende como a pessoa quiser. Mas eu não verifiquei a fonte. E fui verificar, realmente era uma mensagem espírita. O nome da pessoa ele nem existe, o cara foi criado por Chico Xavier. Um espírito criado por Chico Xavier, nada contra o espiritismo, nada contra nenhuma religião. Mas era uma mensagem espírita e a pessoa era criada por Chico Xavier. Nem existe a pessoa. Só o Criador. Só alguém que criou ele. E aí eu peguei e deletei. Peguei outra imagem, outra frase, com outro nome, só que agora eu fiz diferente. Pesquisei a fonte. Realmente, essa fonte que eu peguei novamente para postar era outra mensagem espírita. Era outro divulgador espírita. E aí eu não postei, não coloquei na minha rede social para não causar escândalo em ninguém. Amém? As pessoas tinham dúvidas. As pessoas eram levadas a errar, a falhar, como transmitiram a forma da palavra errada para Herodes.
Jesus nunca quis se envolver politicamente naquela época, nem no reino de ninguém, nem na vida de ninguém. Jesus nunca quis isso, se misturar com partidos políticos, partidos de seitas, de religiões. Não, Jesus nunca quis isso. Jesus veio com uma missão, e a missão era salvar o homem, salvar o pecador. A missão de Jesus era essa, é essa, salvar os perdidos. Salvar os publicanos, salvar os escribas, fariseus, saduceus, zelotes. Me salvar, salvar você e salvar a sua família. Esse era o principal objetivo de Jesus. Não era se envolver com Herodes, não era se envolver com César, não era se envolver com líderes religiosos, não era fazer parte daquele sistema, mas muito pelo contrário, era levar o evangelho, era curar pessoas, era salvar pessoas. Esse era o objetivo de Jesus, do Messias, que nasceu em Belém, com pouca gente soube, pouca gente teve o conhecimento que Jesus nasceu em Belém. Mas quando ele morre em Jerusalém, o mundo todo tem o conhecimento que ele morreu lá. Até hoje, as pessoas sabem que Jesus morreu em Jerusalém. É noticiado no mundo todo que Jesus morreu em Jerusalém. Porque o importante não é como você começa, o importante é como você termina. Importante não é começo, importante é o fim das coisas. E eu já vi muita gente se arrebentando, muita gente que começou bem e terminou mal, né? Muita gente que começou mal e terminou mal. Eu já vi muitas coisas de gente que fala aquilo que não é para falar e se arrebenta todo, infelizmente. Eu conheço aí uma cambada de gente que perderam seus ministérios, perderam suas famílias, perderam tudo. E hoje a gente não sabe nem o que eles estão fazendo. Por quê? Por falar aquilo que não é para falar. E a Bíblia diz que nós vamos prestar conta. Nós vamos prestar conta de tudo aquilo que a gente fala, pensa também. Vamos prestar conta. Então nunca fale aquilo que você não sabe, nunca divulgue uma informação se você não checar se ela é verdadeira ou não, porque isso virou crime no Brasil. E não importa também o lugar onde você nasceu, importante que você nasceu lá, importante que o lugar se tornou conhecido porque você nasceu lá. Hoje você é a pessoa mais importante daquele lugar. E que Deus possa te abençoar no nome de Jesus. Amém? Fica todos com Deus. Até a próxima.